Boa noite a todos. Dando seguimento aos debates de saúde em debate aqui do Hospital Oswaldo Cruz, do nosso trabalho importante do Outubro Rosa, em que conversamos a respeito das questões de câncer de mama e tudo relacionado a ele. Gostaria de agradecer o convite dos amigos do hospital e hoje nós vamos falar especificamente a respeito de autoestima, né? Principalmente durante o tratamento do câncer de mama e depois do tratamento como um todo, porque é uma questão que muitas vezes os pacientes colocam num plano secundário em função da doença. E a gente vai entender hoje, depois de todo o nosso bate-papo, que isso é tão importante quanto o tratamento. Isso, na verdade, é o tratamento, faz parte desse contexto geral. E para nos brindar com esse nosso bate-papo a respeito de autoestima, nós convidamos a psico-oncologista Patrícia Milagres Roella. Ela é psico-oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tem desenvolvido um trabalho importante nesse serviço, e a doutora Gisele Barros, que é dermatologista, formada pela Unicamp, aperfeiçoamento internacional em Yale e no Memorial, com dermato-oncologia, e tem uma linha de pesquisa muito legal, que é as questões ligadas à alopécia proporcionada pela quimioterapia, né? Que são questões muito fortes que a gente escuta no nosso dia a dia. Eu queria já passar a palavra para a psicóloga, psico-oncologista Patrícia, que vai dizer para a gente, Patrícia, o que é essa questão de autoestima? O que é a autoestima? Eu tenho que me preocupar com isso durante o tratamento? Poxa, a paciente está com câncer. O que tem a ver a autoestima e o câncer? Patrícia, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência, do meu saber. E ainda mais para falar sobre um tema tão importante, né? A autoestima é a maneira como a gente se percebe, como a gente se vê, como a gente valoriza os atributos que a gente tem. A gente pode se perceber de forma positiva e de forma negativa. E a autoestima, ela é fundamental, né, na nossa vida como um todo, porque a forma como a gente se percebe, ela pode impactar na nossa saúde mental e vice-versa também, né? Se nossa saúde mental não estiver legal, a gente pode ter uma percepção negativa de nós mesmos. E, né, no tocante ao câncer de mama, né, é super importante cuidar da autoestima da paciente, porque o tratamento para o câncer de mama, ele muitas vezes vai envolver procedimentos, né, e medicações que vão causar alterações na imagem corporal da mulher. E essas alterações na imagem corporal, elas podem trazer efeitos negativos para a forma como a mulher se percebe. E isso vai acabar afetando na forma como ela percebe esse tratamento, né, em termos de benefícios e malefícios. Então, é super importante a gente ter um cuidado compreensivo, né, com essa mulher que está vindo cuidar dela na questão física, na questão da saúde mental, né, até na questão espiritual, abrangendo um pouco aí, pensando, puxando até um pouquinho da última live, né, da questão da qualidade de vida que foi falado, porque isso tudo influencia. Muito obrigado, né? Então, na verdade, né, Patrícia, nós não somos seres compartimentalizados, né? Nós somos um ser uno, né? Em que tudo repercute em absolutamente tudo, né? Então, a questão da autoestima, em momento nenhum da vida a gente deve esquecer. Quer passemos por momentos bons ou momentos não tão bons, porque faz parte do nosso ser como um todo, né? E tratá-lo ou cuidá-lo significa estar cuidando da gente, independente dos períodos, porque todo mundo vai passar por períodos bons e períodos não tão bons, né? Mas no frigir dos ovos, o que predomina em todos esses períodos somos nós mesmos, né? Somos nós que estaremos presentes e tudo mais. É isso que eu entendi de você, Patrícia? Sim, é isso, exatamente isso, né?
a nossa autoestima tem uma relação direta com a forma, inclusive, que a gente vai lidar com o nosso autocuidado. Então, eu posso perceber da minha autoestima até na forma como, não só como eu me percebo, mas como eu me trato, né? Se eu tento priorizar uma boa alimentação, se eu tento priorizar, né, atividades físicas, por exemplo, que vão me dar um benefício na minha saúde, se eu tento proporcionar atividades de prazer para mim mesma, por exemplo, isso também é importante, né? A forma como eu me trato diz muito da minha autoestima e isso vai representar lá na hora do tratamento, na questão do autocuidado e da aderência ao tratamento. É Claro. super importante. Muito bom, muito bom. Doutora Gisele, eu queria o seu parecer com relação a essa questão autoestima. Durante o tratamento oncológico, nós vimos que psicologicamente faz muita diferença, né? E nas repercussões físicas que o tratamento tem, questões que o paciente pode desenvolver, a abordagem disso tudo é importante, não é importante, interfere no tratamento? Me conta um pouquinho da sua experiência e, como eu agradeci a Patrícia, você também a presença, por favor, querida. Obrigada a todos que estão assistindo, obrigada ao Hospital Oswaldo Cruz por esse convite, ao Dr. Carlos Ruiz, à Patrícia, por esse debate tão importante. Como dermatologista e dermatologista atuante com pacientes oncológicos, que é uma boa parte da minha rotina, é cuidar das reações que os pacientes têm durante o tratamento, eu percebo que realmente cuidar da autoestima faz muita diferença no tratamento. Cuidar da pele, puxando a sardinha para o meu lado, né? Puxando o assunto para a área da dermatologia, é um feedback positivo, assim, você se olhar no espelho e conseguir driblar todas as mudanças que o tratamento oncológico traz, com um dermatologista, um profissional especializado, ajuda também de profissionais da estética, fisioterapia, de vários profissionais que cuidam também da beleza, com maquiadores, cabeleireiros, isso vai dar um impacto positivo no tratamento, né? A gente, estudando a queda de cabelos causada pela quimioterapia, teve estudos que mostrou que parte das mulheres se nega muitas vezes a tratar com uma quimioterapia com potencial curativo, porque não querem enfrentar a queda de cabelos. Então, realmente, isso é um impacto muito importante, muito presente quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer. Uma mulher que recebe o diagnóstico de câncer de mama, que vai fazer quimioterapia, uma das primeiras perguntas é: vai cair meu cabelo? E isso, de fato, mexe muito com a autoestima da mulher e de qualquer paciente em tratamento oncológico. Então, a medicina e a dermatologia têm estudado meios de trazer a esse paciente um resultado diferente quanto a possibilidades de preservar o cabelo durante a quimio, quando não pode se preservar, como tratar o cabelo, o couro cabeludo para o cabelo crescer mais rápido, para o paciente voltar a se sentir ele mesmo. Não, perfeito. E aproveitando esse seu gancho, a gente sempre, como você disse, a primeira pergunta que o paciente faz, né, quando começa o tratamento sistêmico, né, e aí voltado especificamente para a quimioterapia, é se o cabelo vai cair ou não. E a gente sabe que não são todos os quimioterápicos que proporcionam esse tipo de manifestação. Mas eu queria saber de você, Gisele, é assim, como é que você responde essa pergunta e que tipo de estratégias você, dentro dessa sua linha de pesquisa, já pode desenvolver, tanto para aqueles quimioterápicos que vão proporcionar ou têm o maior risco de levar à queda de cabelo, como aqueles que não, mas o cabelo às vezes fica diferente, a paciente às vezes reclama que está mais seco, isso e aquilo. Que tipo de estratégia você orienta essa paciente a desenvolver para que esses efeitos possam ser antagonizados, querida? É interessante essa pergunta, doutor Carlos, porque antes de estudar mais a fundo a oncologia, os quimioterápicos e as reações na pele,
Eu não tinha ideia dessa diferença de quimioterápicos e as suas ações na pele e nos cabelos, né? Para mim, falou em quimioterapia, já falou em queda de cabelos, de ficar careca. E não é bem assim. Existem, de fato, quimioterápicos que têm uma ação maior no folículo piloso, né, que está no couro cabeludo, principalmente na fase de crescimento. A maior parte dos fios de cabelos que a gente tem na cabeça está na fase de crescimento ativa. E a quimioterapia, que é citotóxica, que é muito usada para diversos tipos de câncer, principalmente falando em câncer de mama, é a mais tradicionalmente usada. Esse medicamento, ele bloqueia, ele breca a divisão celular de células que estão altamente em atividade. Então, que é a célula cancerígena, a célula da mucosa, a célula da boca, né, da mucosa da boca, a mucosa do intestino, as células da medula, tanto que cai a imunidade, e as células do cabelo, essas que estão na fase de crescimento. Então, no caso do câncer de mama, de fato, os quimioterápicos mais usados causam muita queda de cabelos. E a quimioterapia que as mulheres costumam chamar, quem faz tratamento, né, de câncer, chama quimio vermelha, é um quimioterápico, um tratamento que em 10 a 14 dias do início da primeira sessão, os cabelos caem em cerca de 80%. Então, realmente, o impacto é muito alto. Mas existem outros quimioterápicos que são usados em doses diferentes ou mesmo combinações diferentes, que esse impacto é menor. E aí, o que fazer para evitar essa queda de cabelos? Então, nos últimos anos, na verdade, de 30 a 40 anos para cá, tem sido desenvolvida a técnica de resfriamento do couro cabeludo, além de várias outras pesquisas feitas para tentar prevenir essa ação do quimioterápico no pelo. Mas o que tem de evidência que tem uma maior chance de proteger os cabelos atualmente é o resfriamento do couro cabeludo. É uma técnica que está disponível no Brasil desde 2015, com máquinas de resfriamento. Tem também toucas geladas que ficam armazenadas no freezer e o paciente tira e põe durante a sessão de químio. E são tratamentos que podem, sim, trazer uma maior chance de preservação dos cabelos. Quando a gente fala em químio branca, que os pacientes fazem essa alusão aos taxanos, cerca de 80% das mulheres podem ter boa parte dos cabelos preservado, né, com essa técnica. Então, as coisas têm mudado em relação à prevenção da alopécia. Precisa muita coisa ainda ser aprimorada, mas existe atualmente no Brasil essa arma disponível na tentativa de preservar os cabelos. Muito bom. Não, eu comecei a falar do cabelo porque a gente sabe que tem outras questões que também são importantes, né, durante a quimioterapia, mas certamente eu acho que o cabelo é algo fundamental. E eu queria aproveitar a experiência da Patrícia e fazer uma pergunta para você, Patrícia. Muitas vezes o paciente vem com essa demanda do cabelo, né? Mas a gente sabe que a questão maior que ele quer trazer não é a questão do cabelo, né? O cabelo acaba sendo algo que é a ponta do iceberg. Mas aí vem as dúvidas, principalmente da sobrevida, se ela vai continuar ou não cuidando das outras questões. Então, muitas vezes, quando a gente está cuidando do cabelo, eu estou cuidando de outras questões que dizem respeito diretamente a dúvidas que ela tem. Como é que você enxerga isso, Patrícia? Como é que você vive isso no seu dia a dia de psico-oncologista? Bom, então, essa é uma questão super importante, né? Na psicologia, a gente fala que nem sempre a primeira demanda é a que prevalece. Então, a questão do cabelo realmente é muito significativa para as mulheres, porque é a maneira como elas se identificam, né? Muitas vezes, assim, a mulher ela já tem aquele histórico de mulher normalmente tem cabelo grande, assim, às vezes corta em algum momento, usa ele mais curto, mas a mulher se identifica, né,
com o cabelo grande, com o cabelo médio, que seja, enfim, com o cabelo, né? Quando tem uma alteração muito grande na imagem corporal, né? Isso acaba alterando outras coisas para ela. E o adoecimento pelo câncer, ele impacta a vida da mulher, da pessoa, né? Mas aqui, no caso da mulher como um todo, né? E então ela vai ficar impactada em relação ao cabelo, muitas vezes, mas vai ficar impactada também com todo o contexto da vida dela, né? Porque estar adoecida e, né, o cabelo, perder o cabelo é expressar visualmente que está doente, né? Muitas vezes quando a mulher ela diz, eu estava bem, estava tranquila, mas na hora que meu cabelo caiu, parece que ficou evidente que eu estava doente, todo mundo começou a reparar. E isso fica muito doído para a mulher que passa, né? Porque o olhar dos outros vira um olhar que não é agradável mais, né? Muitas vezes é um olhar de lamentação, um olhar de não compreensão, né, do que ela está vivendo, e isso acaba deixando as coisas difíceis. E aí, a dificuldade diante do adoecimento é quais papéis essa mulher está perdendo ou está deixando de ter porque está doente, né? Ela se percebe uma mulher menos feminina nesse momento, porque essas mudanças, né, de cabelo, da mama mesmo, elas vão no tocante da feminilidade diretamente, né? Pela construção social que nós temos de mulher hoje, né? Ou, por exemplo, eu vou conseguir, né, amamentar meu filho, eu vou conseguir ter uma boa relação com meu esposo, eu vou ter que deixar de trabalhar, eu não vou poder sair na rua porque todo mundo vai me olhar e eu vou me sentir constrangida. Então, eu acho que o cabelo ele é um fio condutor aí para várias questões que surgem com o adoecimento. Não, e super importante, né, a fala de vocês, porque na verdade a gente quando pensa em cabelo, pensa no cabelo que está na nossa cabeça. Mas a quimioterapia faz você perder todos os cabelos, né? Não é só o cabelo da cabeça, né? Você perde outros também, né? E assim a gente precisa entender também o impacto disso na vida dela, porque o mais visualizável, ok, é o da cabeça, né? Por isso que eu entendo na fala de vocês que quanto antes a gente puder abordar isso com ela, de preferência antes do início de todo o tratamento, para poder prepará-la adequadamente para os efeitos colaterais desse tratamento, eu acho que esse preparo, essa abordagem, talvez possa facilitar. É isso mesmo, Patrícia? O que você pensa disso? Eu acho que o mais importante quando a mulher recebe essa notícia, né? Essa notícia, claro, tem que ser dada com muita tranquilidade, com muito cuidado, mas é a gente conseguir ouvir essa mulher, porque as demandas não são as mesmas, né? As fragilidades não são as mesmas. Algumas lidam melhor com a questão dos cabelos que vão cair, outras já não lidam tão bem, né? Algumas lidam melhor com a questão de ter que fazer cirurgia, outras não. Então a gente precisa ouvir essa mulher e nesse momento acolher para apresentar opções para ela entender que não é um beco sem saída, né? Que ela tem opções, que ela pode escolher, inclusive se ela não quiser nenhum procedimento estético, tudo bem também, que ela vai ser cuidada mesmo assim, mas que ela tem opções. Não, e assim, antes de tudo, a gente precisa ouvir mesmo, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tenta transferir de experiências anteriores nossas, de necessidades de outros pacientes, para aquela paciente que não tem essa mesma necessidade, né? Então, escutar é muito importante. Não, concordo plenamente. E daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta e vou falar um pouco da minha experiência com essas questões com você. Mas eu queria aproveitar a super experiência da Gisele. Gisele, eu lembro que no começo, que a gente começou a usar a touca térmica já há alguns anos,
Porque como é que funciona a toca térmica? Você disse muito bem, né? A quimioterapia atua em todas as células que multiplicam muito, né? Essa quimioterapia. Então, tudo que multiplica muito, e como normalmente ela atua na divisão celular, tudo que divide muito, ela acaba atuando. Então, como você disse, é na mucosa oral, é no trato gastrointestinal, é no folículo piloso, né? Na verdade, em tudo que está sendo, obviamente, duplicado. Ok. E a gente sabe que a quimioterapia chega pelo sangue, né? Então você faz essa injeção na veia da paciente, esperando que esse quimioterápico vá para todo o organismo com a ideia preventiva, né? Porque eu estou prevenindo, quando eu faço a quimioterapia, o aparecimento de metástase. Então, se alguma célulazinha espalhou, eu quero matar logo. Agora, se já tem a metástase, eu quero também tratar essa metástase. Mas tudo isso vai pelos vasos. Ok. A toca térmica, ela atua gelada, proporcionando uma vasoconstrição, né, dos vasos do couro cabeludo. Minha primeira pergunta para você nesse sentido: isso pode prejudicar o tratamento? Porque se eu estou falando de alguma célula, né, eu estou usando um agente que vai diminuir, isso pode prejudicar? Porque é uma dúvida que os pacientes me trazem muitas vezes, né, nessa questão. Por favor, Gisele. Então, essa foi uma dúvida que pairou por muitos anos, que faz realmente sentido, aquele medo de usar um tratamento no couro cabeludo, evitar tratar possíveis células invisíveis que estivessem ali, cancerígenas, né? E aí sim o paciente via ter câncer de novo naquele local porque não foi tratado adequadamente. Então essa questão, esse receio pairou por muitos anos, até o FDA levou muitos anos para aprovar o tratamento, até surgir evidências científicas que garantissem que não há um risco aumentado do paciente ter metástase no local onde foi resfriado, no couro cabeludo. Então, isso foi muito importante porque fez com que esse tratamento fosse aprovado nos Estados Unidos e mais médicos e centros de oncologia se sentissem seguros de usar. O que acontece? O que tem estudos, né, que realmente é seguro são em tumores sólidos, câncer de mama, em estadiamentos iniciais, pacientes sem evidência de metástase, com potencial curativo da doença pela quimioterapia. Pode sim ser usado o resfriamento do couro cabeludo, porque não vai aumentar o risco do paciente ter a doença no couro cabeludo por conta dessa técnica. Porém, pacientes que já têm uma doença metastática, tem o risco de usar a técnica, né, de resfriamento e ter uma lesão no couro cabeludo por conta disso. Mas são pacientes que já têm uma doença metastática e que a touca ela tem que ser pesada, prós e contras, no sentido assim, daquele momento, o que é importante para o paciente? É ele se sentir bem, é ele se sentir com a autoimagem preservada. Então, tem essa opção em pacientes metastáticos. E também um outro estudo mostrou, doutor Carlos, que não há uma redução completa da distribuição do quimioterápico ali. Quando se usa a touca de resfriamento, a gente reduz o fluxo sanguíneo em 25%. Então, não é 100% de vasoconstrição. Tem pacientes que tinham lesão de pele e mesmo usando a touca, o tratamento de quimioterápico foi efetivo. Só que existem situações que a gente contraindica a touca. Eu até tenho uma pergunta que surgiu, que se homem pode usar a touca, sim. Pode ser homem e mulher que queira usar isso para preservar o cabelo com a autorização do médico oncologista, isso que a gente falou, qual é o cenário, qual é a doença. E a doença é importante. Linfomas e leucemias não se indica usar a touca de resfriamento. São tumores hematológicos em que há uma maior chance de células circulantes doentes no couro cabeludo. E são justamente 2 casos relatados na literatura em que a doença voltou na pele depois de ter feito
o tratamento do câncer com a touca. Um era leucemia mieloide aguda e o outro era micose fungoide, que é um tipo de linfoma. Então, todos os centros de oncologia evitam o uso da touca de resfriamento nesses tipos de tumor. Mas para câncer de mama, como eu falei, é seguro sim nos estadiamentos iniciais. Não, importante, porque na verdade, Gisele, o que a gente vê muito, né, quando a gente fala de beleza, quando a gente fala de questões ligadas à estética, existem muitas coisas que são extremamente sérias, que é o que mais tem, coisas sérias, mas existem outras coisas que não são tão sérias em si, né? Então eu fiz essa pergunta provocando você exatamente no sentido de demonstrar que é seguro, existe nível de evidência sim, para alguns tumores a utilização da touca térmica, né? Eu não estou fazendo um tratamento, na verdade, ainda em nível de pesquisa ou achando que não. A gente tem certeza que não existe impacto importante nessa questão, né, de subtratar a paciente quando eu uso a touca térmica como um todo. É isso então, né, minha querida? Verdade, eu escrevi um artigo de revisão, foram cerca de 70 artigos, o senhor sabe como é, né? Artigo de revisão a gente lê pra caramba. E foi a pedido do Dr. Mário Laculturi, que é um dermatologista lá do Memório, que trabalha muito com paciente oncológico, é um dos guias assim do meu estudo. E ele falou: Gisele, vamos estudar scalp pooling, que é o nome em inglês, né? Então, eu publiquei um artigo de revisão, está disponível, é aberto o acesso, é uma linguagem técnica, mas quem tiver interesse, está disponível no Google, nos anais brasileiros de dermatologia. Então, eu trago ali evidências científicas que embasam que realmente é uma opção. Só que tem o lado B, né? Tem a questão que a Patrícia questionou, levantou também. Nem todo paciente se incomoda com a perda de cabelos. Nem todo paciente pode também pagar. Foi uma questão que me pergunto, que tem aqui no chat. É um tratamento disponível no SUS? Ainda não. Os tratamentos de resfriamento de couro cabeludo, o paciente paga particular, não, nenhum convênio cobre. Então, também não tem no SUS, mas existem empresas que até podem ser contratadas e levam a touca gelada ao centro de oncologia, se o paciente quiser pagar por isso, se for fazer no SUS ou em qualquer outro centro de oncologia. Mas existe, então, essa questão do custo, existe também a questão, que é muito importante, da dor. É um procedimento que nos primeiros 15 minutos dói, porque resfria o couro cabeludo a perto de zero ou negativo. Então, traz um impacto, né, de desconforto. Mas, depois dos 15 minutos iniciais, essa dor, ela reduz muito, os pacientes costumam tolerar. Então, são várias coisas que precisam ser colocadas, né, várias questões, e o paciente escolher. Tem muita gente que fica bem também com a queda de cabelos, assume a careca, se maquia ou usa próteses. Hoje em dia também tem próteses muito bem feitas que a gente não vê a diferença do cabelo praticamente normal e da prótese. Então, são opções. Não, e nesse sentido, antes de eu perguntar para a Patrícia, eu queria falar para você, porque assim, o SUS não dispõe, né? Quase 70% do nosso acesso na saúde é através do SUS. Então, a enorme maioria não vai ter acesso. Agora, não tendo acesso ao SUS, tem o que eu possa fazer? Há 3 semanas atrás, 2 semanas, eu tive uma live com uma paciente que teve câncer de mama, jovem, e o nome dela é Flávia Flores. Ela, inclusive, ela fundou uma organização não governamental chamada Quimioterapia e Beleza, né? Que vem bem ao encontro do que nós estamos falando aqui hoje, né? E ela disse uma coisa que eu achei muito legal, que assim, a mulher vai aprendendo, né? Porque a gente precisa preservar a autoestima, porque é como a gente encara a doença, como disse no começo a Patrícia, né? Então, valorizar essa questão é muito importante. Então,
Por exemplo, Gisele, para a mulher que não tem acesso a isso, ela tem o que fazer, né? Quais são os recursos que você recomendaria para ela, né? Poxa, não tenho toca térmica, e aí? Não vou sobreviver? Por favor, querida. Então, os pacientes que não podem arcar com esse custo, ou mesmo não têm isso disponível na sua cidade, é preciso decidir como encarar ficar careca, como essa situação representa para si mesmo. E muitas vezes o que eu ouço das pacientes é que esse impacto é muito maior no começo. Acho que a Patrícia também pode colaborar com essa informação. O que eu percebo, assim, que o início do tratamento é, é aquele furacão, né? A mulher está no meio de muita coisa nova, ou é cirurgia, ou é a quimioterapia, é ameaça de vida, vou viver, vou morrer, como que vou ficar? Então, é um furacão e, além disso, vem a mudança na autoimagem, que eu acredito que daqui a muitos anos a gente não vai mais tratar o câncer assim, né? A gente vai olhar para trás e, nossa, os oncologistas usavam essas medicações e deixavam as pessoas carecas, né? Daqui a uns anos a medicina vai evoluir, eu acredito muito que isso vai ser um efeito que não vai mais ocorrer, mas ainda é necessário passar por isso, porque ainda essas medicações são as medicações que trazem maior chance de cura. Então, como enfrentar isso? No começo vem esse turbilhão, muitas pacientes correm, fazem uso de peruca para se esconder, mas o que eu percebo, assim, depois vai criando uma força, né, Patrícia? Essas pacientes vão vendo que ter o câncer, ou ter o diagnóstico do câncer, ou fazer químio, não significa morte amanhã, né? Existe muita vida a ser vivida. Então, essa mulher, junto com a equipe multidisciplinar, vai se fortalecendo, vai cuidando da autoestima, aí vai aprendendo a lidar com esse desafio de ficar careca. Mas aí tem as próteses de couro cabeludo, que são as perucas que colam no couro cabeludo e a paciente pode tomar banho de piscina, de mar e faz manutenção. Perucas que são tiradas e colocadas, né? Fica durante o dia, tira à noite para dormir, para higienizar o couro cabeludo. Lenços, diversos lenços, e a Flávia Flores, ela trouxe um trabalho muito bonito, né? Que é a doação de lenços, tutorial de amarração, de como ficar charmosa, né, durante esse processo, maquiagem. Então, vai por aí, doutor Carlos. Mas a Patrícia acho que pode também colaborar com essa percepção que a mulher vai ganhando força, né? Vai se sentindo mais forte e aí alguns problemas vão também ficando secundários. O mais importante é a vida. É isso. Patrícia, ensina a gente. Fala pra gente um pouco disso, querida, por favor. Então, né, toda situação nova na nossa vida exige que a gente tenha uma resposta de adaptação a ela, né? Até o mecanismo aí do estresse, né, que a gente vive. E quando vem a notícia aí do adoecimento, né, vira um furacão, como a doutora Gisele falou, e tudo parece muito assustador a princípio, né? A experiência que eu percebo assim com as pacientes. Tudo parece muito assustador a princípio, porque é tudo desconhecido, é tudo diferente, é uma situação indesejada, né? Não é uma situação que ninguém pediu para viver, ninguém quis, né? Veio sem avisar. Então, quando chega, né, a gente precisa de um tempo mesmo para se organizar. Acho que com tudo na vida é assim, né? Vem aquela notícia difícil, a gente se desorganiza um pouquinho a princípio, se assusta, mas depois de um tempo a gente vai vivendo um pouco aquela realidade, vai aprendendo a lidar com ela, né? E eu acho que no adoecimento pelo câncer é a mesma coisa, né? Cada uma à sua maneira, né? E diante das suas escolhas e explorando as possibilidades que tem. Acho que isso é uma coisa super importante mesmo, né? Tem umas que no começo querem usar peruca, depois já falam, não, não quero, coça, incomoda, esquenta, não vou usar nada, vou usar lenço ou vou ficar sem lenço.
e explorando essas possibilidades. Ah, me senti bem maquiada, não me senti bem. E à medida que a mulher vai explorando essas possibilidades e quando ela tem o apoio da equipe, da família, né, dos amigos, para que ela viva esse momento, né? E viva outras experiências, não só a de dor, não só a de perda que o adoecimento traz, eu acho que ela acaba se sentindo mais confiante para até gostar dela mesma diferente, né? Que antes ela não estava acostumada, ela nunca tinha se visto careca, por exemplo, ou sem sobrancelha. De repente é um susto, talvez à primeira vista ela não goste, mas daqui a pouco ela pensa em fazer um procedimento na sobrancelha, de dermo, ou algo do tipo, ou não, ela se sente bem sem nada, ou ela passa um lápis. Enfim, ela vai experimentando e vendo o que é melhor para ela. Uhum. E isso, eu acho que o poder experimentar é o que mais fortalece a questão da autoestima. É sentir que tem possibilidade, sentir que pode se movimentar diante da situação. Uma fala bacana que eu achei sua e da Gisele, né? Na medida que você vai passando os dias e vê que não morreu, né? Porque você acha que nesse diagnóstico a morte é certa. Quando você vai vivenciando e vai vendo, eu continuo vivo, né? O foco começa a se desviar daquele processo como um todo e você começa a refletir e a pensar, não, mas acho que eu vou sobreviver, minha vida vai continuar, eu preciso continuar me cuidando também, não é? É por aí, querida, que isso acontece, Patrícia? Assim, a questão é que o câncer ainda é uma doença que traz um tabu muito forte social, né? E é uma doença que é associada diretamente à morte, infelizmente, né? Só que a gente sabe, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que essa não é a questão. Só que o Uhum. paciente que vem com esse tabu com ele só vai entender isso à medida que ele vivencia mesmo o tratamento e ele vai vendo que, bom, vou sobreviver. Ou não é um bicho de sete cabeças, né? Dá Exato. para manejar isso aqui. Só que ele só vai entender isso mesmo à medida que ele vai vivendo, experimentando e que ele tem o tempo dele, né? Um mecanismo de organização interna dele para se organizar diante daquela situação que é muito estressante a princípio, né? Que é muito difícil. E isso é individual, né? Porque às vezes, né, o paciente fala assim: ah, mas fulana teve e reagiu tão bem, por que eu estou reagindo assim? Será que eu estou pior? Né? Será que eu sou covarde? Porque as pessoas se culpam também, né? Porque vem toda uma questão de culpa por trás de tudo isso que só torna mais um autoterrorismo, né? Ah, eu não fiz meu exame, eu devia ter feito, ah, puxa vida. E aí vem tudo na cabeça que vem os fantasmas que você cria para te assombrar, né? E a gente tem que desconstruir esses fantasmas, porque não existe culpa, não é, Patrícia? Porque, na verdade, você fez naquele momento o que você tinha instrumento para poder fazer. Você não fez nem a mais nem a menos porque você não o tinha, né? Você pode adquirir, talvez, e por isso que viver a vida é importante, que a vida te dá essa experiência, né? Quantas coisas vocês fariam diferente do que vocês fizeram quando tinham 16 anos, 17, 18? E o que fez diferença? Vocês são as mesmas, lindas do mesmo jeito, mas o que fez diferença? É essa vivência de vida, né? Essa experiência de vida. Isso não é só do lado do paciente, mas é do lado da saúde também, o cuidador da saúde, o médico e toda a equipe que faz parte disso, porque a gente aprende constantemente com tudo isso, até mudar os nossos olhares, entendendo melhor quem mais precisa. Na verdade, não é o que eu acho, né? A verdade não está comigo, né? Na verdade, a minha percepção às vezes pode estar falando em função de experiências que podem não ser boas para mim, mas não tem nada a ver com o paciente. É isso, querida. Muitas vezes acontece isso, né? A gente olha uma situação de uma pessoa e acaba associando com as nossas experiências ou percepções. E acaba depois transferindo para ela isso como se fosse uma coisa dela, quando na verdade é nossa, né? E Uhum. a gente só vai saber o que é do outro se o outro nos disser, e se a gente tiver disponibilidade para ouvir. Por isso é tão importante ouvir esse paciente ou essa paciente,
porque ela vai nos dizer o que ela precisa, o que ela deseja, o que está faltando para ela, né? E acho que uma coisa que você trouxe também super importante, essa questão da culpa, né? Eu acho que essa questão da culpa, esses fantasmas, né? Por mais que hoje a gente tenha recomendações, sim, de boas práticas e estilo de vida mais saudável, né? Para evitar certos tipos de câncer, né? Inclusive o câncer de mama. A gente não tem garantia que isso não vai acontecer, né? Porque o câncer é uma doença multifatorial, pode ter questões genéticas associadas, questões hereditárias, entre outras coisas. Então, por mais que eu faça muitas vezes a minha parte, né, que é fazer ali meu exame, fazer o exercício, né, ter uma alimentação saudável, isso não me garante que eu não vou ter, né? E às vezes quando chega essa mulher fazendo tratamento e ela diz: "Ai, foi porque eu não fiz exercício, eu fiquei sedentária". Ou eu comia muito doce, ou eu deixei de fazer o exame, né? Isso acaba sendo, eu acho que até um mecanismo de... É uma forma dela de defesa, mas de culpa ao mesmo tempo ali, né? Que ela vai dizer, olha, se eu tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. É uma forma dela tentar controlar a situação, né? Pensando que de alguma maneira ela teria controle sobre aquilo ali, porque na verdade quando vem a doença é uma sensação de total descontrole. É E isso que quando muitos pacientes sentem, Não, e é né? E porque... aí, vejo, Patrícia, desculpa, sim, doutor Carlos, que eu vejo com as pacientes, muitas vezes não é nem a paciente que traz essa culpa, às vezes é uma culpa incutida pelos outros, por mitos, é porque você se afastou de Deus, porque foi aquele namorado que fez você sofrer, ou porque... Assim, a gente que trabalha com câncer começa a ver, às vezes, essas coisas assim, que o câncer, às vezes, não tem uma explicação do porquê que foi que apareceu. É isso, às vezes a vida está ali tudo certinho e aparece, né? Então, é uma doença ainda que traz muitas questões científicas ainda para a gente abordar e estudar, mas que, de fato, eu acho que as pacientes precisam afastar, tampar o ouvido para tudo isso que vem de fora de querer incutir culpa, né? E uma outra coisa, doutor Carlos, que eu acho que também é importante na autoestima, é em relação às mamas. Como que é a sua experiência nas mulheres que têm que fazer a mastectomia? Quais são as opções para essas mulheres? Muito legal, bacana a sua pergunta. Não, bacana, Gi. Eu diria para você o seguinte, antes de eu responder essa pergunta, eu aprendi muito com as minhas pacientes que a vida é impermanente. A impermanência é a nossa realidade, né? E a gente não está acostumado a trabalhar com a impermanência porque a gente quer um lugar, na verdade, que seja seguro. E a impermanência nos traz insegurança, né? Porque tudo na vida passa, as coisas boas passam e, graças a Deus, as coisas não tão boas também passam, né? Então, entender isso, eu acho que torna o seu caminho mais pavimentado de uma forma que você possa transcorrê-lo melhor, né? Eu acho que essa questão de você poder conversar e ouvir faz toda a diferença. Respondendo a sua pergunta, já desde há muito tempo, a reconstrução mamária no Brasil é lei, né? Ou seja, quando eu falo de reconstrução mamária, eu não estou reconstruindo a mulher anatomicamente ou fisicamente. Eu estou reconstruindo a sua feminilidade, eu estou reconstruindo a sua autoestima, sabe? A reconstrução é muito mais do que a gente fazer apenas a reparação em nível anatômico, né? Então, assim, isso é lei, isso deve ser feito, ela tem garantido isso de forma imediata. Mas, assim como a questão do cabelo, algumas pacientes se preocupam muito e outras não se preocupam, algumas também não querem fazer reconstrução. Sabe? Eu não posso usar a lei para obrigar a paciente a fazer a reconstrução. Ela tem o arbítrio disso. Até porque ela pode fazer no segundo tempo também.
né? É óbvio que a enorme maioria prefere fazer de tempo imediato, até porque você sair com volume mamário, você sair reconstituída, faz toda a diferença para a maior parte delas. Mas a gente tem que entender que não é para todas, sabe? Então, assim, muito ao encontro do início do bate-papo da Patrícia, né? Da questão de ouvir, né? Ouvir. Eu acho que o médico, antes de tudo, precisa ser um ótimo ouvinte, né? O profissional de saúde tem que ser um ótimo ouvinte, né? Para poder entender e tratar adequadamente. Hoje a gente dispõe no nosso arsenal de uma série de estratégias. E aí vem uma observação fundamental. Quanto mais precoce for o diagnóstico do câncer de mama, melhor é meu resultado estético. Por quê? O nível de mutilação é menor também, né? Ou seja, fazer diagnóstico precoce me traz uma série enorme de vantagens. Eu uso menos químio, eu mutilo menos, a sobrevida é maior, eu uso, às vezes, menos rádio, eu uso menos hormônio, né? E tem um trabalho muito legal que chama-se Amazon 3, que é um estudo prospectivo nacional feito por uma série de epidemiologistas, mastologistas, oncologistas, que exatamente avalia essas questões no Brasil como um todo, né? E assim, o que a gente percebe? Se a gente quer criar uma equanimidade de serviço público e privado, o diagnóstico precoce me traz isso, porque a sobrevida no serviço público e no privado só é igual quando eu diagnostico precocemente. Quando eu diagnostico mais tardiamente, como no SUS tem muito menos acesso, eu consigo menos resultado bom e favorável, né? Então, o diagnóstico precoce só me traz vantagem. Ah, Carlos, meu diagnóstico não é precoce. Eu tô muito prejudicada? Não, eu tenho muito o que fazer hoje. É mais simples que o diagnóstico precoce, mas mesmo ele sendo tardio, eu tenho uma série de estratégias que a gente desenvolve para poder, obviamente, executar esse tipo de processo. Gisele, respondi sua pergunta, querida? Sim. E eu queria aproveitar e fazer a pergunta para você. É assim, muitas vezes a gente remove a mama e tem que remover o complexo aureopapilar também, né? E a gente sabe que hoje você pode, tem várias formas de você reconstruir o complexo aureopapilar, né? E uma delas é a tatuagem. Então eu queria que você me falasse da tatuagem, eu queria que você me falasse também das maquiagens que a gente pode usar, dos cremes, dos esmaltes. Tem alguma contraindicação durante o tratamento? Aproveitando esse gancho de beleza, Linda, por favor. Joia. Então, falando da areola e do mamilo, é muito importante ter essa opção, né? Tem profissionais que fazem isso em ONGs de forma gratuita, tem profissionais que fazem em centros especializados de dermopigmentação. Então, ajuda bastante. Tem trabalhos belíssimos até que dá uma impressão 3D daquela região, né? Então é uma opção, mas também assim tem mulher que se incomoda, tem mulher que não se incomoda. Mas para quem vai passar por esse processo é importante saber que tem essa opção, sim. Basta buscar, né? E o próprio centro de oncologia, a equipe de enfermagem pode também ajudar a buscar esse local adequado. É importante ser um profissional que trabalhe com produtos estéreis, com produtos certificados para fazer esse tipo de atuação. Em relação ao tratamento de pele, a gente sabe que um dos efeitos da químio, além, né, da queda de cabelos, é o ressecamento da pele. Então, é muito importante reforçar a hidratação da pele. A hidratação da pele é importante tanto porque a pele fica com mais viço, como também a pele, hidratar a pele, passar creme na pele, forma uma barreira, reforça a barreira cutânea que a pele exerce. Então, a pele ressecada é uma pele mais fragilizada, é uma pele que pode infeccionar com mais facilidade, pode coçar. Muitas vezes a coceira da gente, a gente olha, a pele está seca. Então, a pele seca desperta mais esse mecanismo de prurido, de coceira. Então, passar creme é importante.
E tem muitas mulheres que me procuram porque se preocupam também com manchas, que alguns quimioterápicos deixam a pele mais sensível ao sol, podem escurecer a pele, podem de fato causar manchas, podem até deixar a pele mais sensível a ponto de queimar a pele ao sol com mais facilidade. Então, um outro aspecto é a proteção solar, que inclui o uso de cremes protetores, fator 30 para cima, é importante, chapéu de aba larga, escolher horários mais adequados para se expor ao sol, né? Antes das 10, depois das 4, e usar óculos escuros, porque também a visão é importante, cuidar a pele ao redor dos olhos, os óculos protegem também. E em relação às unhas, alguns quimioterápicos baixam muito a imunidade, né? No tratamento do câncer de mama é comum, como a gente falou, afeta as células de divisão rápida da medula, são os glóbulos brancos de defesa. Então, a pele fica mais sujeita à infecção quando tira a cutícula, você está abrindo uma porta para bactérias. Então, a gente orienta evitar realmente fazer manicure de tirar a cutícula. Mas pode pintar as unhas, usar bastante creme hidratante, cremes, óleos, né? Óleo de cravo, que é muito conhecido, outros produtos, óleo de mandacaru, são óleos que a gente dispõe, né, no mercado para hidratar melhor a cutícula, a unha e pintar. Pintar, eu costumo sugerir esmaltes hipoalergênicos, que tem menos substâncias que ressecam as unhas, e ficar 4, 5 dias com esmaltes e 2 a 3 dias sem, para poder observar se as unhas estão passando por alteração. Que foi também uma das perguntas aqui, a Cláudia, ela falou também, ela pediu para falar das alterações nas unhas, né? As unhas podem escurecer com alguns quimioterápicos, mas quando acaba o tratamento volta a crescer na cor normal, muitas vezes. E alguns quimioterápicos taxanos, da quimio branca, né, que os pacientes chamam para câncer de mama, podem até causar dor embaixo da unha, descolar a unha, inflamar e infeccionar. Então, por isso que eu oriento, assim, passar uns dias esmalte, mas ficar alguns dias sem, para observar se a unha está passando por alguma alteração nesse sentido. Espetacular, não? Importante essas suas observações e orientações, né? Porque o que a gente aprende, né, de novo enfatizando a questão multiprofissional, tratar câncer de mama é assim, é um conjunto de ações que deve ser feita de forma adequada. Então não adianta você operar bem se você não tem uma boa radioterapia, não adianta você ter uma boa radioterapia se você não tem uma oncologia clínica adequada, que vai indicar ou não uma quimioterapia, uma boa hormonioterapia, porque o sucesso no tratamento do câncer de mama se dá em função exatamente desse casamento, dessa coalizão de fatores, né, de boas orientações e utilizações. Né? Ou seja, a curabilidade está intimamente envolvida com o sucesso de todas essas estratégias. Eu gostaria muito, infelizmente estamos chegando no final da nossa live, infelizmente, um bate-papo muito tranquilo, muito gostoso. Eu queria escutar as considerações finais da Gisele e da Patrícia. Patrícia, você primeiro, por favor, querida. Bom, de considerações finais, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da autoestima mesmo, né? Muitas vezes me perguntam, tá, eu tenho uma autoestima baixa, como desenvolver essa autoestima, né? Principalmente num momento tão difícil. O que eu sempre digo, né? Eu tenho 3 palavrinhas que eu acho que elas estão muito conectadas, né? Que é a autoestima, o autoconhecimento e o autocuidado, né? É super importante eu me conhecer para eu entender os meus limites, os meus desejos, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que me interessa, o que me serve e o que não me serve. No momento que eu entendo isso, que eu me conheço, que eu reconheço quem eu sou, quais são meus atributos, aí sim eu posso fazer uma avaliação adequada de mim, né? E aí também, no momento que eu me conheço, é que eu vou entender qual vai ser o autocuidado adequado para mim. Porque às vezes o que serve para minha amiga não vai servir para mim, né? Tenho uma amiga que gosta de
fazer massagem, tem amiga que já não gosta de ninguém encostando nela. Mas essa outra amiga tem outro processo de autocuidado que para ela é válido. Uhum. Então, para eu me cuidar bem, né? E o câncer de mama, ele pede isso, né? E na prevenção, inclusive, né? A gente precisa se tocar para tentar encontrar alguma coisa, né? Fazer o autoexame, né? A gente precisa se conhecer. Então, para eu conseguir me cuidar, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou. E aí, sabendo quem eu sou, eu vou conseguir cuidar bem de mim. E cuidando bem de mim, automaticamente minha autoestima vai melhorar. Eu vou começar a me ver com olhos mais positivos, porque eu vou estar agindo de maneira mais positiva em relação a mim. Então, é essa que é a mensagem que eu queria deixar, que é autocuidado, autoestima e autoconhecimento. Super importante aí, as três andam juntas, na minha opinião. Sim, não, eu concordo plenamente, né? É interessante que muitas pacientes, depois que a gente trata e segue, elas falam, sabe, Carlos, na verdade o câncer acabou sendo uma bênção na minha vida. Olha que absurdo que eu vou dizer, hein? Né? Mas por quê? Porque ela se voltou para si, né? Ela começou a prestar mais atenção nela. A gente, na verdade, no nosso dia a dia, abre muito mão da gente. A gente adora cuidar e foge da gente mesmo. É claro que eu não vou entrar aqui num processo freudiano de autoanálise, né, para não complicar a nossa live, mas eu vou dizer para você como essa questão do câncer acaba sendo uma oportunidade de autoconhecimento, né, melhorar a sua autoestima para você se entender melhor. É isso, Patrícia? Sim, eu costumo dizer para os pacientes, né, quando eles vêm questionar de por que comigo ou alguma coisa nesse sentido, e eu nunca tenho essa resposta, né, porque eu acho que ninguém tem. Mas eu sempre costumo dizer para eles que normalmente nosso adoecimento, seja ele qual for, é o nosso corpo dizendo que a gente precisa olhar para a gente, Amém. que a gente precisa se cuidar e se enxergar e, enfim, Amém. é o corpo dando o sinal, É né? isso mesmo, é isso mesmo. Gisele, suas considerações finais, minha querida. Bom, eu vejo também essa questão muito importante, né? A Patrícia mencionou bem, acho que o principal é a cabeça. Acho que todo o processo de adoecimento, o paciente precisa trabalhar muito essa questão das emoções, de como encara, o que a doença representa para si, como ele vai encarar esse processo de adoecimento. E a mente, ela é muito importante, uma mente positiva, a gente sabe que traz repercussões boas para o desfecho do tratamento, para lidar com o tratamento crônico também, que algumas mulheres passam. E tratar o câncer traz muitas mudanças na pele, falando da parte dermatológica, mas existem sim opções da gente driblar esses efeitos e até alguns efeitos serem definitivamente tratados por um dermatologista. Então, procure um dermatologista que possa apoiar, procure fazer pequenos cuidados. Eu acho que os cuidados básicos de um tratamento do câncer com relação à pele é hidratação, protetor solar e vocês cuidar de si mesmo, se olhar no espelho e se enxergar que vai enfrentar isso e você precisa estar se cuidando para poder isso passar de uma forma melhor, tá bom? Então, a minha mensagem seria essa, que a gente esteja juntos, é uma equipe multidisciplinar, é cabeça, corpo, membros, a gente vai estar cuidando do todo, e não é do câncer que a gente cuida da pessoa. É isso, não, importante, e eu queria muito agradecer, Patrícia, Gisele, muito importante o depoimento de vocês, a experiência de vocês, aprendi muito hoje com vocês também. Eu queria agradecer o pessoal do Oswaldo Cruz, os nossos amigos que me fizeram o convite para poder moderar essa mesa com essas brilhantes speakers e mais do que isso, né, dizer para quem está nos escutando que assim existe muita vida depois do câncer, existe muita vida, né?
e a gente tem muito a celebrar mesmo. E essa questão do autocuidado, de você fazer seus exames, é uma coisa importante, porque faz diferença para a gente quando a gente faz o diagnóstico. Mas mesmo não fazendo no momento mais precoce, tem muita coisa para a gente fazer. Eu acho que eliminar essas culpas, eliminar esses fantasmas, já vai tornar a nossa vida muito mais leve. Obrigado para vocês, minhas queridas. Obrigado de coração. Uma boa noite a todos e até a próxima semana com uma nova live, com um novo moderador e novos colegas aqui falando com vocês. Obrigado. Muito obrigada, gente. Boa noite. Amém. Obrigada, foi um prazer enorme, muito bom.